Fala, rapaziada. Pra quem não me conhece, sou o João Vitor, aprovado na ESA em 2022, aprovado na Polícia Civil no ano de 2025. E esse vídeo eu vou falar um pouco sobre como foi a minha história ali, a minha rotina, até chegar à aprovação aqui na Polícia Civil, trabalhando e estudando. Para começar esse vídeo, eu não tem como eu começar ele sem falar da minha história, como eu entrei no mundo do concurso. Comecei a me preparar para a ESA em 2020, então não sabia nada de estudo, nada de concurso, não sabia como funcionava. Até então só conhecia o alistamento obrigatório e pesquisando sobre o concurso, sobre como funcionava, eu conheci a ESA, comecei a me preparar no ano de 2020. Foram 3 anos de preparação até ser aprovado, 3 anos ali para aprender como estudar, como começava. O estudo de prova militar é muito diferente da prova de polícia na carreira policial. Eu fiquei 3 anos para conseguir ser aprovado, estudava ali copiando a matéria, né, como a gente aprende no ensino médio. Então eu via o professor falando e ia escrevendo no caderno. Só que eu vi que isso me atrasou muito na época, tendo a ideia de concurso que eu tenho hoje, me atrasou muito na época, eu perdia muito tempo copiando, copiava enunciado de questão, e creio que muita gente faz isso. Mas eu consegui ser aprovado em 2022 no concurso da ESA e passando 2 anos de formação. Então, em 2023 eu cheguei ali no período básico, né? Comecei a minha formação básica para combatente. No ano posterior, 2024, eu comecei a minha qualificação no Exército, porque dentro do Exército você atua em diversas áreas ali. Fiz a minha escolha. E no final desse ano, no caso de 2024, eu fiz a minha escolha da minha cidade. Né? No final da formação ali você sai um ranking, e aí dentro desse ranking as pessoas escolhem a cidade que vão trabalhar. Então eu escolhi a cidade de Campo Grande e no final do ano ali eu comecei a pesquisar como funcionava, comecei a olhar as matérias, porque para quem vem do concurso militar ali, são outras matérias quando você vai estudar para um concurso de superior. Então eu cheguei aqui em Campo Grande em janeiro e nesse meio tempo eu tinha que correr atrás de resolver as coisas da onde eu ia trabalhar e nesse meio tempo eu já corria atrás das coisas que eu ia estudar, né? Porque era um choque ali, você começar a ver direito constitucional, direito processual e essas coisas. Não tinha essa experiência, mas eu tentei alinhar ali a minha rotina com os meus estudos, né. E a primeira coisa que eu vou falar pra vocês é que a rotina perfeita ela não existe, cara. A rotina que influencer, esse pessoal prega de, pô, tudo perfeitamente, e que não tem imprevisto, e que não tem isso, que não tem aquilo, que a pessoa consegue acordar 3 horas da manhã e que vai render e que vai fazer aquilo. Cara, não existe essa rotina. A rotina perfeita ela não existe, ela existe a rotina que existe é a sua rotina. Cada um tem ali seus imprevistos diários, cada um tem uma forma de viver a vida que tenta adaptar para os estudos, né. E comigo não foi diferente, cara. Eh, eu fiz primeiramente ali meu planejamento, eu gosto de estudar, separar as matérias ali por semana, né, segunda eu vou estudar isso, terça eu vou estudar aquilo, quarta eu vou estudar aquilo. E eu não comecei naquele desespero de no primeiro dia de estudo já vou fazer 3, 4 horas de estudo e vai render e vai fazer cara, não, comecei muito devagar. Comecei ali estudando por dia 1 hora, 1 hora e meia, até chegar na minha meta que seriam 3 horas diárias. Eu não queria fazer nada que fosse absurdo, nada que esses gurus aí da aprovação te passa. Eu queria fazer o simples bem feito, que eram 3 horas diárias, pelo menos inicialmente, quando estava prédio e tal e afins. Eu estudava pra polícia rodoviária, então não tinha previsão de sair concurso tão cedo. Eu comecei minha preparação ali mais tranquilo. E eu comecei o meu estudo por videoaulas. Eu falei isso no meu primeiro vídeo e vou enfatizar aqui novamente. Você que nunca teve contato nenhum com nenhuma matéria ali, vai começar do zero, começa por videoaula. Porque o PDF pode te assustar e afins, e eu já tinha esse feeling, então foi o que eu fiz. Comecei ali por videoaula, usei o curso do DSO, que é o do Juliano, né? Muito bom. Eu acho que o estratégia ele te dá um choque ali, tem muita aula e para o cara que está começando não é tão bacana. Mas para a questão de aprofundamento eu acho bem bacana. E fui seguindo a minha rotina, fui começando ali com 1 hora e tal, até quando eu comecei a chegar nas 3 horas. Como eu separava o meu estudo? Acordava ali por volta de 4 e pouca da manhã, fazia 1 hora antes do trabalho, 1 hora no almoço e 1 hora quando chegava em casa. Não fica tão pesado, para cara que está começando ali, é o ideal,
E nessas 1 hora que eu separava ali antes do trabalho, almoço e janta, eu fazia o quê? Cada 1 hora eu estudava uma matéria. Então eu começava às vezes ali com português, depois eu ia para, sei lá, raciocínio lógico, depois constitucional. Por que eu fiz assim? Eu acho que eu pegava uma quantidade bacana de matérias e, pô, 1 hora ali bem feito, com qualidade, prestando atenção, fazia aquele estudo ativo, que eu via a videoaula e já ia marcando PDF. Eu acho que é bem válido para quem está começando, e depois o cara quiser ir aumentando, ter facilidade ali, brechas no dia dele, brechas no dia a dia, né? Ele vai colocando mais matérias. Mas no início eu fiz isso. E por que que eu falei que é 3 horas líquidas e separava bem com calma? Porque no começo, cara, no começo não, na verdade, em todo o seu estudo ali, a qualidade sempre vai prevalecer a quantidade. Não adianta você querer fazer 5 horas, 6 horas, se você não tá prestando atenção, ou se já não tá rendendo, mas você tá forçando para bater ali teu tempo de horas. Cara, estudar para concurso não tem fórmula mágica, não é 10 horas diárias, é você fazer o mínimo bem feito todos os dias. Entendeu? É assim que eu alcancei minha aprovação, sem milagre, sem querer se matar. Beleza, passou pós-edital ali, você quer dar uma intensificada? Pô, ok. Mas o pré-edital é pra ser alguma coisa tranquila, porque senão tu vai fazer igual muitas pessoas que eu conheço. Quer estudar 4 horas da manhã, vai estudar até 7 horas, depois no almoço e pré-edital, passa 2 meses nessa rotina, o cara se mata. Tá aguentando mais, larga o concurso e desanima. Então, faz o básico, o mínimo bem feito, beleza? E o cara que tá estudando ali para concurso policial, normalmente ele tem aquela dúvida, né? Se treina pro TAF, se não treina pro TAF. Cara, eu fazia o quê? Como sou militar, eu tinha ali o horário destinado ao treino do TAF, ao treino lá do quartel. E eu ia fazendo o meu treinamento durante esse tempo, sabe? Nunca separei um horário específico, mas acabou que casou ali de ter um horário específico. E eu gosto muito de atividade física, então eu ia treinando ali durante esses tempos. Mas pra quem tá aí nessa correria e tal, cara, eu acho que é o caso o cara separar ali pelo menos uns 2 dias na semana, 2, 3 dias, pra que ele tenha esse tempo de se dedicar ao treinamento físico. Por quê? Eu vejo muita gente que às vezes ali é 0,1, 0,2 concurso, mas o cara só estudou, não sabe como o seu corpo tá, e aí vira aquele desespero, que é algo que era pra ser tranquilo, acaba virando, pô, um pesadelo. Então, separe ali 1, 2 dias pra você ver como tá seu corpo, já ir se programando pra algo muito mais tranquilo, pra não virar essa bola de neve, beleza? E pra fechar, aproveite as brechas do dia. Cara, quando eu estudava, a todo momento eu tinha aqueles 10, 15 minutos ali. E, cara, nesse tempo eu tava resolvendo questão, tava lendo PDF, eu tava fazendo alguma coisa que me levasse à aprovação. Vejo que muitas pessoas ali têm brecha no dia a dia, mas prefere dar ênfase ao Instagram, ou ver outra coisa, ficar batendo papo. Cara, você pode fazer isso, mas você tá perdendo pequenos momentos que, quando você vai ver o resultado, dá uma quantidade muito grande de horas, sabe? Então, essas pequenas brechas eu acho que é o diferencial ali para quem está buscando a sua aprovação no concurso. No mais, era isso. Queria trazer mais ou menos como foi a minha rotina, como foi ali minha preparação. Qualquer dúvida aí, vocês podem deixar aí aqui embaixo no comentário. Que, pô, na primeira hora que eu puder responder, eu vou responder. Fechou, rapaziada? Tamo junto e valeu!